vai falar sobre a República Velha, né? Como já é sabido, a República Velha, ou a República, né, ela sucedeu, né, a monarquia aqui no Brasil, né? A monarquia brasileira no final ali do século XIX, ela já vinha apresentando, né, um certo desgaste, né? Dom Pedro II já estava no poder há mais de 40 anos e diante, né, de uma necessidade de renovação das estruturas econômicas, né, para atender os interesses do capital, né, aquele modelo político, né, exclusivo aqui na América já não era mais compatível então com os novos tempos. É óbvio que essa modernização do capitalismo brasileiro que eu estou falando não é de forma nenhuma uma modernização inclusiva, muito pelo contrário, né? Mas naquele momento os políticos brasileiros precisavam, né, de que a estrutura política fosse reformulada a fim de atender os seus interesses. Como já é normal, né, na história republicana brasileira, né? Quando os políticos precisam atender às suas necessidades, eles derrubam governos legítimos, eles tentam distorcer, deturpar de todas as formas a reputação das pessoas e assim por diante, né? Falta-nos ainda esse projeto de país, né? Da gente largar mão, né, dos interesses pessoais e pensar efetivamente na questão do coletivo, né? Isso ainda para a gente parece assim, um sonho bem distante, uma quase utopia. A República Velha, ela é um período, né, que vai se estender de 1889 até 1930, quando o Getúlio Vargas assume o poder. Getúlio Vargas que nesse exato momento aqui no Brasil está sendo enterrado pela segunda vez, né, se é que você me entende. Bom, a gente chama ela se divide, né? A República Velha se divide em dois períodos, né? Primeiro período que vai até 1894, chamada República da Espada, exatamente pelo fato de ter sido o período que nós fomos governados por dois militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, responsável, né, pela quartelada que derrubou a monarquia no Brasil, e o seu vice, depois, Floriano Peixoto, né? Mais um vice polêmico também na história do Brasil. Esses primeiros anos, né, de transição da monarquia para a república foram anos muito complicados, né? Foram anos que se sucederam vários motins, várias revoltas, né? Entre elas a Revolução Federalista, ocorrida lá no Rio Grande do Sul, né? E a Revolta da Armada, que na verdade são duas, né? Uma primeira numa tentativa de derrubar o Marechal Deodoro da Fonseca e uma segunda revolta com o objetivo de tentar derrubar o Marechal Floriano Peixoto, não conseguindo e por isso recebendo aí, né, entre outros motivos, né, a alcunha de o consolidador da República, o Marechal de Ferro. Eu não vou falar sobre essas duas revoltas, porque elas são muito chatas, tá? Isso aí você presta atenção na sua aula lá do professor. Você tem que entender que essas videoaulas elas não servem para substituir a sala de aula. Isso aqui é simplesmente um resumo para a gente pontuar algumas coisas um pouco mais importantes. Bom, agora para mim, na minha opinião, uma coisa assim que foi muito interessante, né, na proclamação da República Brasileira foi exatamente a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 que para a época, né, assim, inspirada no positivismo, né? Veja lá o videozinho sobre o positivismo. Ela é carregada, né, de algumas inovações interessantes para a época. Hoje, por exemplo, se discute casamento gay. Na época se discutia divórcio, né? E tipo assim, a mesma opinião basicamente que as pessoas tinham em relação ao casamento gay, as pessoas tinham em relação ao divórcio. Então tipo assim, vão desestruturar a família, porque o divórcio é coisa do capeta, porque é aquilo que Deus uniu, o homem não separa, e coisa do tipo, né? Foi uma Constituição também que implantou o tão
açoitado, né, o tão ameaçado Estado laico, né, onde há uma divisão, né, entre Estado e Igreja, ou onde as questões religiosas efetivamente não interferem nas questões de Estado, né? Foi criado o ensino técnico, as escolas, né, passaram a ter uma educação mais laica e uma educação menos religiosa e assim por diante. Então, assim, coisas que pra gente hoje é normal, né, naquela época eram assim, de um grande peso ideológico, né? Tamanho conservadorismo, né, que reinava na sociedade da época, conservadorismo esse que aqui no nosso Brasil também não se diluiu, né, ao longo dos anos, né? Mas o que eu gosto de falar mesmo, e eu acho que é o que é o mais importante, efetivamente, é da chamada República Oligárquica, né? De 1894 até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, que nesse momento é enterrado pela segunda vez. Tá? Eu vou falar isso até enquanto eu tiver vontade. Né? Muito bem. Por que a República Oligárquica? O Brasil nessa época ele era governado por algumas oligarquias. Era governado? Ou ainda é governado por algumas oligarquias? Ainda é. Né? Só que, efetivamente, oligarquias muito bem posicionadas, muito bem definidas, aqui em Minas Gerais e no nosso estado vizinho, São Paulo. Essas duas oligarquias, elas eram ricas produtoras de café, né, o nosso principal produto, e nessa época, poder econômico se confundia com poder político. Naquela época, ou hoje também. Hoje também, né? É engraçado, né? Hoje as empresas, os capitalistas, eles têm tanto poder, né, que eles conseguem se reunir às escuras, né, secretamente, até mesmo com o presidente da República, né, sob, digamos assim, olhares muito tolerantes, né, com as autoridades brasileiras, né, vida que segue. O que caracteriza? Por que a gente chama república oligárquica? De novo, né, retomando o raciocínio. As oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais. Naquilo que ficou comumente chamado, né, conhecido como República do Café com Leite. Que é essa história. Porque café por causa de São Paulo, Minas Gerais por causa do leite. Isso é uma grande bobagem. Né? A riqueza de Minas Gerais, efetivamente, era também o café. Né? Só que lá em São Paulo, né, o café com leite ele tem um nome chamado pingado, né? Que até outro dia, engraçado, eu sempre tive pavor de café com leite, mas quando eu experimentei pela primeira vez, aos 39 anos, o que é efetivamente o pingado, eu até que eu gostei. Gostei muito, não, eu prefiro cerveja, mas gostei do pingadinho ali de manhã com pãozinho de queijo, né, bem mineiro, é uma iguaria bem interessante. A ideia de Minas Gerais era o café. Né? A gente tinha uma bacia leiteira, como tem até hoje, considerada, mas não a ponto assim, de determinar a riqueza de Minas, a riqueza do café. Né? Mas a ideia é essa, não se faz pingado sem café e não se faz pingado sem leite. Não se fazia política no Brasil sem Minas Gerais, como não se fazia política sem São Paulo. Os dois tinham que estar necessariamente juntos para que houvesse política, para que houvesse efetivamente governo. É uma coisa que a gente precisa corrigir também, porque a gente acha que havia uma alternância de poder entre mineiros e paulistas. Tipo, se hoje São Paulo governa, amanhã Minas Gerais. Se amanhã é Minas Gerais, depois de amanhã Paulista. Não é bem assim. A gente teve presidentes cariocas, fluminenses, né? A gente teve presidentes, um presidente da Paraíba, por exemplo, do Nordeste, do Sul. Não era uma alternância, mas todos aqueles que assumiam, né, o governo, né, eram de comum acordo, né, aqueles que disputavam a eleição eram de comum acordo com mineiros e com os paulistas. De forma que no Brasil a eleição era uma mera formalidade, era uma praxe, porque já era um jogo de cartas marcadas. As pessoas votam, mas na verdade os seus votos não têm valia nenhuma. Interessante isso. Bom,
O que caracteriza essa república oligárquica, além da questão dos ricos oligarcas, né, de Minas Gerais e São Paulo? Coronelismo. Você que é de cidade pequena, principalmente cidade interior, sempre tem lá uma praça coronel alguma coisa, uma escola coronel alguma coisa, uma avenida coronel não sei quem. Esse coronel não se refere a uma patente militar. Não eram pessoas do exército. Mas eram pessoas muito ricas, né, muito influentes, que levavam esse apelido, né, de coronel. Da mesma forma que hoje, todo mundo que veste um jaleco branco ou um terno, a gente chama de doutor. Basicamente é isso. Né? A gente esquece que o doutor é um grau acadêmico e passa a chamar as pessoas de doutores simplesmente pela influência, né, que elas ou as suas profissões representam na sociedade. Então o coronel não é nada mais do que um fazendeiro, uma pessoa rica, uma pessoa muito forte e, sobretudo, uma pessoa muito influente. Esses coronéis orientavam, né, os seus agregados a votarem no candidato que eles queriam. Isso é chamado voto de cabresto. Obviamente que essa orientação não era assim. Se possível, por gentileza, se você puder apoiar o meu candidato. Não, era na base da chibata. Né? Era na base do chicote. Né? Era na base da brutalidade. Né? Era uma obrigatoriedade daquele pequeno camponês, né, do agregado desse coronel, votar no seu candidato preferido. O voto não era secreto, né, o voto era aberto, não havia sigilo no voto. Né? E aí uma questão importante, né, é que a partir do momento que o voto não tem sigilo, qualquer um pode saber em que você votou. Né? Então, digamos, o sujeito vai votar, mas sob a garrucha de um jagunço, né, que você vai votar no candidato que o nosso coronelzinho assim quiser. Né? De certa forma, então, as pessoas, a eleição era uma formalidade, né, também, não havia efetivamente liberdade para as pessoas escolherem, e assim por diante. Né? E a coisa foi sendo tocada assim até 1930. Inchada, né? Um país essencialmente agrário, né, que vivia, sei lá, mais de 60% da sua economia que vivia do café, né? Onde ao povo só trabalho, né, enquanto os políticos e os coronéis se enriqueciam às custas desse trabalho. Também parece muito com o Brasil atual. Perceba assim que a história do Brasil é emblemática porque as coisas mudam, as coisas se modernizam efetivamente, mas algumas estruturas permanecem praticamente inalteradas. A questão do voto, como eu já comentei, era simplesmente uma formalidade, porque o direito, né, do indivíduo exercer a sua cidadania a partir do voto não era efetivamente preservado. Né? O voto era comandado, né, por esses coronéis. Havia ainda também uma estrutura chamada política dos governadores, né, que o presidente da República literalmente comprava, né, o apoio dos estados, né, oferecendo dinheiro em troca de apoio político. Né? Hoje no Brasil isso é institucionalizado. Né? É tanto que vez ou outra o governo, quando precisa, né, aprovar uma medida importante, na maioria das vezes para ferrar com a gente, liberam aí, e não são poucos reais não, são bilhões de reais, né, para os seus deputados fazerem aquela politicagemzinha besta, né, de inaugurar um hospitalzinho aqui, de inaugurar um leitozinho de UTI ali, de jogar uma poeira de asfalto no chão, como se isso não fosse a sua obrigação. A gente vive na base do servilismo. Né? O deputadozinho, o senadorzinho, eles acham que nós somos seus servos. Né? E o que eles prestam pra gente é necessariamente um favor. Né? Então, ou seja, essa esculhambação política institucionalizada no Brasil, ela tem começo. Ela começa no governo Campos Salles, lá nos primeiros anos da República Oligárquica. Então é por isso que é interessante a gente tentar entender a situação né, que o Brasil vive, né, nesses idos contemporâneos, sob o olhar da história. Essa história de falar que a história só porque já aconteceu, não tem influência no presente, isso é a maior bobagem que existe na face da Terra. Isso é só os imbecis que não sabem ler, que só leem aqueles jornaizinhos de 25 centavos é que acham. Ou aqueles políticos, né, que se vangloriam desse discurso para fazer aqui no presente as mesmas atrocidades que se faziam no passado.
E a nossa economia? O que girava a economia? Dinheiro igual café, né? A base da nossa economia era a cafeicultura, o chamado modelo agroexportador. Eu já li, já ouvi, né, que nessa época o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto do Brasil, era um dos mais altos do mundo, né? Eu já ouvi, por exemplo, lembro na faculdade um professor falando que era o maior dos Estados Unidos. Ele não me deu uma referência, mas eu prefiro acreditar nele. Mas e daí? Né? Porque você tinha essa riqueza toda concentrada nas mãos aí de pouquíssimas pessoas, né? Então não adianta nada você produzir um volume de riqueza muito grande, mas se esse volume de riqueza não aquece o comércio, se esse volume de riqueza não paga melhores salários, né? se não gira efetivamente a economia. A coisa ficava concentrada ali naquela elitezinha, né? na chamada burguesia do café. Né? Isso é muito complicado porque essas culturas agrícolas, elas são muito vulneráveis, tanto às alterações, às oscilações do mercado externo, né? Quanto a intempéries climáticas, né? Então uma seca muito grande, uma friagem muito grande, um calor muito grande interfere na colheita e obviamente que essa colheita vai determinar aí o preço da mercadoria. O que acontece? Nessa época, como o café era de fato chamado produto rei, todo mundo desandou a plantar café. Resultado, ali na primeira década, né, do século XX, o Brasil só era café. E aí, resultado, o preço cai. Então, a nossa economia ela ficou muito vulnerável. É aí que vem, né, a figura do Getúlio, esse ano enterrado pela segunda vez, no sentido de promover uma industrialização para dar uma diversificada na economia, para a gente não ficar dependendo só de um produto. Né? Esse modelo também é muito complicado porque ele é matéria-prima. Né? Então a gente vendia isso muito barato e na hora de importar, né, as mercadorias industrializadas que a gente não produzia, importava-se muito caro. Então, ou seja, apesar de gerar muita riqueza, ela saía por vários ralos e então gerava-se muita riqueza, mas ao mesmo tempo gerava-se também muito endividamento, né, com os nossos credores internacionais. Então, assim, a história do Brasil, de certa forma recente, né, do nosso Brasil republicano, a gente não avança, a gente patina, né? A gente avança um pouquinho, mas aí entra um governo que retrocede tudo aquilo que a gente avançou. Não há no Brasil essa cultura de dar continuidade a projetos, aos poucos projetos bem-sucedidos. Tá, na próxima aula eu vou falar sobre as revoltas, né, do período e as manifestações artísticas, e uma ênfase importante na greve geral de 1917, né, em época, né, que se fala tanto em greve geral, em paralisação. A greve geral de 1917 faz 100 anos esse ano. Para você que vai prestar algum tipo de exame, ela pode cair, ela pode vir. Tá joia? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Muito bom.